Olá, meus amigos, tudo bom? Professor Bruno Klippel para algumas questões da FGV de processo do trabalho nesse sprint FGV para o TRT do Maranhão. Vamos aqui ver 19 questões, separei 19 questões da FGV de processo do trabalho, muitas delas do TRT da 12ª região, Santa Catarina, o último que foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Então vamos lá. Antes, porém, vou fazer um convite para vocês me seguirem aqui no Instagram, no perfil Você no TRT, um perfil de vídeos que eu tenho de puro conteúdo, @Você no TRT. Então fica ali o meu convite antes de nós iniciarmos as nossas questões da FGV nesse sprint aqui para o TRT do Maranhão. Questões de processo do trabalho, como eu falei para vocês, separei 19 para nós analisarmos a partir de agora. Então espero que vocês gostem das questões da aula. Nos vemos daqui a pouquinho. Então vamos lá, primeira questão já na tela para a gente. Vamos aqui, Prefeitura de Salvador, vamos ver o que a banca nos trouxe. Então vamos lá, ó. Priscila presta serviços junto à Prefeitura Municipal de Salvador como auxiliar de serviços gerais terceirizada. Ao ser dispensada porque o contrato com o ente público foi rompido em abril de 2016, Priscila ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador e o município de Salvador. Na sentença, o juiz do trabalho determinou que o ex-empregador pagasse as verbas resilitórias no valor de R$3.000, tendo condenado o município de forma subsidiária em razão da terceirização havida. Advém, então, o trânsito em julgado da sentença nesses termos, e Priscila tentou executar o ex-empregador não tendo sucesso. Assim, requereu que a execução fosse direcionada contra o município de Salvador e que ele fosse citado para pagar a dívida em 48 horas sob pena de penhora dos seus bens, penhora de bens públicos. Vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Então, em relação à situação apresentada e à legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. O que nós temos aqui que a FGV trouxe para a gente? Olha aqui a letra C, considerada correta. O ente público não se submete à execução direta como os entes particulares. A execução direta seria o quê? Pague em 48 horas sob pena de penhora. O ente público, nós sabemos, pelo artigo 100 da Constituição Federal, que ele se submete ao regime do precatório ou do RPV. Então ele não vai se submeter à execução direta, devendo ser citado para opor embargos e, ao final, pagará a dívida por requisição de pequeno valor. Nesse caso, requisição de pequeno valor, porque a gente tem o quê? R$3.000 apenas. Então, esse daqui considerado correto. Olha, o pedido está correto porque a questão envolve direito do trabalhador, de caráter alimentar. Não tem penhora de bens do município. Os autos deverão ser enviados à Justiça Estadual? Não, se a Justiça do Trabalho condenou, ela que tem competência para executar, não vai enviar para a Justiça nenhuma. O juiz do trabalho deverá desafetar o bem público que pretende penhorar? Não, a gente sabe que não pode haver esta penhora. Os bens públicos são, em regra, impenhoráveis, daí porque é inviável o requerimento de citação para pagamento direto, pois a dívida será paga por precatório. Não, no caso aqui, requisição de pequeno valor, pelo valor pequeno de R$3.000. Então aqui com base, vamos anotar, com base no artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 100 da Constituição Federal, nossa primeira questão. Vamos para a segunda, que já está na nossa tela. Em uma reclamação trabalhista que tramita perante a 90ª Vara do Trabalho de Salvador, a sentença foi prolatada. Enquanto se aguardava a apreciação do recurso interposto pela sociedade empresária, as partes chegaram a um acordo nos seguintes termos: pagamento de R$5.000
e transferência de propriedade de um telefone celular corporativo para o reclamante, que tem 22 anos de idade e mantinha-se na posse do bem, pois não o havia devolvido ao empregador quando da ruptura contratual. Desse modo, as partes apresentaram petição conjunta ao juiz requerendo a homologação do acordo. Considerada essa narrativa, os termos da CLT entendimento simulado, assinale a afirmativa correta. Então houve depois do trânsito, não, antes do trânsito julgado, né, depois da sentença, ele estava aguardando ainda o recurso, mas depois da sentença houve esse acordo, 5 mil mais o telefone, pá. Em relação a esse acordo, o juiz é obrigado a homologar? Não é? Vamos ver aqui quais são as nossas alternativas. Vamos assinalar a afirmativa correta neste caso aqui. Olha o que acontece. Olha a letra C. O juiz pode homologar. O juiz pode homologar o acordo proposto pelas partes, desde que também esteja de acordo com os seus termos. Sim, o juiz ele pode homologar, ele não é obrigado a homologar, ele tem essa possibilidade de homologação, súmula 418 do TST, e o acordo ele pode ser feito e homologado a qualquer momento. Ah, foi depois da sentença, não tem problema. Foi depois do trânsito julgado, não tem problema. A qualquer momento o juiz, havendo o acordo, pode homologar se estiver de acordo com os seus termos. E se estiver de acordo com os seus termos, porque se o juiz não concordar com aquele acordo, ele simplesmente não vai homologá-lo. Olha aqui a letra A. O acordo pretendido é impossível porque a sentença já foi prolatada. Não, ó, mesmo depois do trânsito em julgado, a gente pode ter homologação de acordo. B. O acordo somente poderá ser homologado após parecer do Ministério Público do Trabalho. Não, ó, nós não temos motivo para o Ministério Público do Trabalho atuar como fiscal da lei aqui. Ele é maior de idade, tem 22 anos, então não há que se falar em Ministério Público aqui. D. A CLT veda a homologação do acordo que envolva objetos. Claro que não tem nada disso. Viagem da FGV. E a E. O magistrado é obrigado a homologar o acordo? Não. Súmula 418. Isso é uma faculdade, é facultativa a homologação do acordo, meus amigos. Então, matamos mais uma questão aqui. Já estamos prontos para a terceira. Ó, já está ali na nossa tela a terceira questão da FGV. Vamos aqui ao Edson. O que o Edson tem aqui a falar? Então, ó, vamos destacar, trocar de cor. O Edson é oficial de justiça, recebeu mandado de citação para pagamento, penhora e avaliação. Ok, aquela situação que nós temos no artigo 818. Então, depois, no mandado, constava que o executado possuía vários bens de valor em sua residência, como quadro de pintores famosos, esculturas de arte, um piano de cauda, que deveriam ser penhorados caso necessário. O Edson fez a primeira visita ao devedor e o citou para pagamento em 48 horas. Tudo de acordo com o 880 que eu falei para vocês da CLT. Posteriormente, conferiu pelo sistema informatizado que o executado não havia depositado voluntariamente a quantia no prazo, pelo que retornou à residência do executado para penhorar os bens constantes do mandado. Ao se aproximar da residência, o executado viu o oficial e imediatamente se abrigou na residência, fechando e trancando todas as portas e janelas da moradia para evitar a ação do oficial, brandindo de dentro de casa que ninguém levaria o seu patrimônio, ou seja, gritando, esperneando que ninguém levaria o seu patrimônio. Diante da situação apresentada nos termos do CPC, é correto afirmar que, meus amigos, o que é correto afirmar? Ó, Edson deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe ordem de arrombamento. O oficial de justiça não pode
arrombar, ele tem que solicitar a ordem de arrombamento ao juiz, aqui que é o correto, que é adequado. Ele não pode logo arrombar, chamar a força policial, é o juiz que tem que determinar esse arrombamento, porque é a residência do executado. O oficial de justiça deverá comunicar deverá imediatamente realizar o arrombamento? Não pode, porque é residência, não é flagrante. Não se pode entrar na residência sem essa autorização, seu mandado judicial. O oficial deverá dirigir-se à unidade da polícia e solicitar a presença de 2 agentes? Não, isso daqui somente se houver necessidade. Depois, a gente está falando em arrombamento primeiro. Uma vez que o oficial de justiça tem treinamento básico de psicologia, deverá dialogar com o executado. Bom, óbvio que seria o ideal para não ter que arrombar, né? Mas não vamos ter essa paciência toda, não. E o Edson deverá tentar localizar outros bens que serão passíveis de execução e que não estejam na residência, pois a casa é asilo inviolável do cidadão. É asilo inviolável do cidadão, mas não existe a obrigatoriedade de tentar achar outros bens, porque o mandado de penhora já fala quais bens estão dentro da residência e que podem ser penhorados. Tudo aquilo que consta no mandato pode ser penhorado, quadros famosos, esculturas de arte, piano de cauda, tudo isso daqui pode ser penhorado sim, tranquilamente. Por isso que a gente já vai partir para a ordem de arrombamento, solicitando ao juiz esta autorização. Ok, meus amigos? Depois vamos lá para mais uma, também falando aqui também falando de possibilidades de penhora, de bens que podem ser penhorados. Vou anotar aqui com base nos artigos 833, 835 do CPC, principalmente. O 833 fala o que não pode ser penhorado, quais são os bens impenhoráveis, e o 835 vai falar da ordem de bens que podem ser penhorados. 2 artigos bem importantes para a gente aqui. Então vamos lá, o Álvaro é oficial de justiça avaliador e, em cumprimento à determinação do juízo da vara do trabalho, dirigiu-se à residência do executado para penhorar tantos bens quanto bastem, quantos forem necessários à satisfação do crédito. Diante dessa situação hipotética, pode ser considerado um bem juridicamente penhorado. Então, o que pode ser aqui juridicamente penhorado, meus amigos? O material necessário para a obra em andamento que não tenha sido penhorada. Então, material necessário para a obra em andamento que não tenha sido penhorada. Isso pode ser penhorado. Todos os outros constam no 833. Ferramenta ao exercício da profissão, não pode. Seguro de vida, não. Perdão, meus amigos. Aqui, perdão. Aqui, vamos, o que pode ser penhorado? A C que pode ser penhorado. Vestuário de elevado valor, material constante, material para obra em andamento, não. Vestuário de elevado valor que pode ser penhorado. Material para a obra, não. Utilidade doméstica que não ultrapassa as necessidades comuns também, não. Então, vestuário de elevado valor que pode ser aqui penhorado, ok? Letra C, de acordo com 833 do CPC. Vestuários normais que não podem ser penhorados. De elevado valor pode sim, e o material e obra em andamento não pode ser penhorado, tá bom? Então vamos aqui para a próxima. Em determinado processo trabalhista, já em sede de execução, o juízo da vara do trabalho determinou a expedição de mandado de citação ao executado para pagamento do crédito exequendo no prazo de 48 horas ou garantia da execução sob pena de penhora. O executado, procurado por 2 vezes em seu endereço, no espaço de 48 horas, não foi encontrado pelo oficial de justiça. Pessoal, aqui vamos colocar o 880, 880
e seguintes que vão tratar desta informação. Então, ó, ele foi procurado 2 vezes no espaço de 48 horas, não foi encontrado pelo oficial de justiça. Diante dessa situação, é correto afirmar que o que nós vamos realizar neste caso, meus amigos? Olha aqui, far-se-á a citação por edital, fixado, publicado no Jornal Oficial, na falta deixa, fixado na sede da Vara do Trabalho durante 5 dias. Então, ó, como ele foi procurado e não foi encontrado, ó, ele não foi encontrado pelo oficial de justiça, a gente passa para a citação por edital. Esse é um ponto importante, fundamental para a gente aqui. A gente não vai penhorar bens, não, porque a gente precisa da citação dele para efetuar o pagamento. Se tivesse sido citado e não pago, aí eu já ia para a penhora. Aqui não, eu tentei encontrar, ele foi procurado, não foi encontrado, então nós vamos realizar a citação dele por edital, ok? Vejam bem, ó, vamos aqui, o juiz deverá acionar o Bacen Júri para tentar bloquear, ainda não, porque ele não foi citado, ele precisa primeiro da citação para depois nós passarmos para a penhora. C, face à citação por edital publicado em jornal de grande circulação? Não, vamos lá no jornal oficial, ok? Face à citação por hora certa, aqui não há essa previsão no processo, deverá ser intimado o exequente para requerer o que for do seu interesse. Não, não há aqui essa necessidade de se intimar o exequente, porque primeiro eu tenho que citar o executado. O correto é citar o executado como? Através da citação por edital. Então, a gente está vendo aqui várias questões da FGV sobre execução, ponto importante aqui, principalmente se você vai estudar, se você está estudando para oficial de justiça. Então aqui, ó, vamos para mais uma. Vamos aqui para mais uma. Um juiz do trabalho, recentemente promovido a titular de uma vara, constatou que a marcação das audiências estava muito distante. Já vamos puxar o que aqui, pessoal? Artigo 813 da CLT, a gente já puxa aqui o nosso artigo 813. Assim, resolveu colocar o máximo de audiência durante todos os dias úteis da semana para que, ao final deste esforço planejado, a marcação estivesse em um patamar aceitável. Designou, então, o operoso magistrado audiências de segunda a sexta, na parte da manhã e da tarde, com intervalo para poder se alimentar. De acordo com a CLT, as audiências poderão ser normalmente realizadas pelo magistrado 8 às 18. Artigo 813 da CLT fala em audiências realizadas de 8 às 18 horas. Vamos tomar cuidado, porque outros atos processuais podem ser feitos de 6 às 20 horas. Você nem vi se tem. Aqui, ó, tem a letra B. Teria que tomar cuidado com ela, porque outros atos processuais, de acordo com o artigo 770 da CLT, podem ser feitos de 6 às 20 horas. A audiência não, a audiência é específico, artigo 813 da CLT, 8 às 18. Então a gente já consegue eliminar aqui as outras, tomando cuidado com o artigo 770 da CLT, que fala de 6 às 20 horas, mas para outros atos processuais. Falou em audiência, é específico o artigo 813 da CLT. Então aqui, letra C é a nossa resposta, é o gabarito da FGV. Então a gente já parte para a próxima, vamos falar do Heitor aqui, o que o Heitor está arrumando da vida, quem que ele está perturbando aqui. Então vamos lá. O Heitor ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador,
requerendo adicional de insalubridade, afirmando que o meio ambiente de trabalho apresentava nível de ruído acima dos limites de tolerância. Feita a perícia, o perito constatou que o ruído ambiental estava dentro do limite previsto na norma regulamentadora. Mas que havia frio excessivo no ambiente. Deixa eu trocar de cor aqui, ficou muito escuro. Mas que havia frio excessivo no ambiente. Então, olha o que acontece aqui. Com base nesse laudo, o juiz deferiu adicional de insalubridade. O que está acontecendo aqui, meus amigos? Eu fui lá na inicial e falei, tem ruído em excesso, quero insalubridade. O perito chegou lá, mediu, ruído em excesso não tem não. Mas tem frio em excesso aqui. Na minha inicial, eu pedi adicional de insalubridade, mas não falei nada de frio. Falei ruído. Ruído não tem, mas tem o frio. E aí, o juiz pode condenar ao pagamento de adicional de insalubridade se não havia o agente que eu apontei na petição inicial? A resposta, súmula 293. Resposta, súmula 293 do TST, meus amigos. O que nós temos aqui? O juiz ele podia condenar, não há vício na decisão. Olha que interessante. Não há vício na decisão, pois o agente agressor apontado não é vinculante para o juiz. Vejam que na inicial eu digo que existe um agente insalubre, mas não vincula. O que significa dizer que se houver outro agente insalubre, o juiz vai reconhecer a insalubridade. O pedido é existência de agente insalubre, não existência do agente insalubre A, B, C, D. Ok? Então, cuidado, súmula 293. Então, letra A, decisão foi extra petita? Não. Ela concedeu o que foi pedido. Somente seria possível deferir o adicional se o grau de insalubridade fosse o mesmo? Não tem nada disso. Decisão ultra petita? Não. Decisão foi extra causa petente, deve ser reformada. Estava fácil aqui, meus amigos. Era só lembrar que o pedido é insalubridade e não insalubridade pelo agente A, B ou C, súmula 293 do TST. Vamos para mais uma aqui envolvendo audiência, já vou colocar, é um dos artigos mais importantes que nós temos para a prova, 844 da CLT. 844 da CLT vai falar da ausência das partes à audiência e as suas consequências. Então, olha lá, feito o pregão, deixa eu só mudar de cor aqui. Feito o pregão da primeira audiência movida por Jorge contra a empresa Flor do Campo Limitada, ambas as partes estavam ausentes. A hipótese que retrata a consequência jurídica cabível, qual é aqui, meus amigos? O processo será arquivado. B, o processo será arquivado. Mas, Bruno, peraí, o arquivamento não é quando o reclamante falta. O reclamante faltou, arquivamento. O reclamado faltou, revelia. Aqui os dois faltaram. Galera, quando os dois faltam, é arquivamento também. Você vai pensar assim, na hora de fazer o pregão, quem vai ser chamado primeiro? O reclamante. Então, se ele está ausente, só ele, ou se ele está ausente junto com o outro, vai ser arquivamento. Quem foi primeiro chamado? O reclamante. Está aí? Não. Então arquiva. Não quer nem saber se o outro também, se o outro está presente, se o outro está ausente, é arquivamento do processo 844 da CLT. Ao feito, prosseguirá normalmente e será sentenciado. Claro que não, não tem ninguém ali, você vai sentenciar, não. Haverá revelia, não. Ela será remarcada, será aplicada revelia, não. A revelia é só quando
nós temos aqui ausência apenas do reclamado. Se apenas o reclamado estiver ausente, nós temos revelia. Tá bom, meus amigos? Vamos aqui para mais uma. Vamos aqui a Tamires. Ó, questão sobre competência. Questão sobre competência. Aqui uma situação que outras bancas cobram muito pouco, que a gente não tem aqui súmula, OJ, a gente tem entendimentos aqui do TST, geralmente as outras bancas não cobram, a FGV aqui cobrou, que é o trabalho infantil, o trabalho do menor, a autorização para o menor trabalhar. Então vamos lá, Tamires é uma menina, é uma criança de 10 anos, muito bonita e talentosa. Em razão disso, foi convidada para participar de uma novela em famosa emissora de televisão, incorporando a filha da personagem principal, que interpretará uma senadora da República. Para isso, Tamires, diante da sua pouca idade, precisa de uma autorização judicial para participação na desejada novela. De acordo com a CLT, representada por seus pais, deverá requerer a autorização da Justiça, meus amigos. Que justiça que nós temos aqui, ó, estadual. Essa aqui é uma pegadinha, meus amigos. Não é da Justiça do Trabalho. Óbvio que eleitoral, não militar, não federal comum, também não. Aqui, ó, decisões do TST no sentido da estadual, porque você tem um menor cuidado, pessoal. Porque a gente tem na estadual, vara da infância, da juventude, nós temos todo um aparelhamento da justiça estadual para essas questões de menores que a gente não tem na justiça do trabalho. Mas cuidado, porque você poderia pensar que é para ela trabalhar. Então, se é para ela trabalhar, é justiça do trabalho. Não, isso aqui é uma pegadinha. TST entende que é da justiça estadual, da justiça comum estadual para essa autorização, porque aí vai ter a participação do Ministério Público atuando ali em relação ao menor, você tem vara específica que trata de questões de menores na justiça estadual, ok? Então, uma questão que outras bancas geralmente não cobram, o FCC dificilmente cobra essa questão, a FGV trouxe, ok? Então, muito cuidado, pode ser que se repita esta questão aqui. Vamos lá, ó, servidor próprio da Justiça do Trabalho. Vamos ver o que esse servidor próprio da Justiça do Trabalho arrumou. Então, vamos lá, ó. Só trocando de cor, o servidor próprio da Justiça do Trabalho comparece ao domicílio de um devedor numa sexta-feira às 20h30, pretendendo citá-lo para pagamento de uma dívida. Vamos ver. Aqui o executado se revolta porque entende que o mandado judicial não poderia ser cumprido naquele horário. Mesmo porque não existe determinação judicial informando até que horas o ato poderia ser realizado. Diante desse impasse, é correto afirmar que, olha aqui, pessoal, nós vamos aplicar o artigo 770 da CLT, que eu já tinha falado para vocês, que fala de 6 às 20 horas. Ó, já era 20h30. O devedor tem razão. Olha, ele ficou puto da vida mesmo, se revoltou, mas ele tem razão. Olha aqui, ó. O devedor tem razão, pois o ato processual pode ser realizado até às 20 horas. O artigo 770 traz uma situação excepcional que não está aqui, que é a autorização expressa do juiz para realizar fora dos horários. Não tinha. Ó, tanto que o mandato, ele fala aqui, o mandado não existia determinação judicial até que horas poderia, ou seja, não tinha autorização expressa para que aquele ato fosse realizado depois. Por isso que era a regra geral, que está lá em cima para vocês, de 6 às 20 horas. 6 às 20 horas era 20h30, então não pode realizar. Olha aqui a letra A.
A CLT omissa respeita a razão pela qual o juiz utilizará os princípios de razoabilidade. Não, né? Omissa nada. Está lá os 770. Depois, C, o lar de uma pessoa é asilo inviolável. Por isso, o ato não poderia ser realizado sem autorização do devedor. Ah, claro que não, né? Porque senão nenhum devedor teria ali, seria citado, nenhum devedor pagaria, porque é óbvio que ele não autorizaria. Então, viagem. D. Os atos processuais podem ser realizados a qualquer hora dos dias úteis, razão pela qual o devedor está errado. Não, não é a qualquer hora, não, de 6 às 20 horas, salvo se tiver autorização expressa. O devedor está errado, pois o ato poderia ser realizado até às 22 horas, não, até 20 horas. Então, toma cuidado, a gente teve uma questão sobre o horário de audiência, agora uma questão sobre o horário de citação, penhora, outros atos processuais que eu já tinha conversado com vocês. A aplicação do artigo 770. Então, ó, ponto aí, letra B. Vamos para o próximo. Agora, foi prolatada a sentença. Então, vamos ver aqui, meus amigos, ó, foi prolatada sentença de procedência total na ação movida por Kleber contra o ex-empregador Mercado Sulista S.A., que ainda condenou de forma solidária o litisconsorte Mercado Nortista S.A. Deixa eu destacar isso aqui, ó, que condenou de forma solidária o litisconsorte. Houve condenação solidária. Vamos ver que isso aqui é importante. É uma empresa do mesmo grupo econômico. Ambas as empresas, assistidas por advogados diferentes, interpuseram cada qual um recurso ordinário, sendo que o Mercado Sulista questiona apenas a condenação e honorários advocatícios à vida. Diante da situação concreta e do entendimento consolidado pelo TST em relação ao preparo, é correto afirmar que... O que nós temos aqui, ó? O que é correto afirmar em relação ao preparo? Olha a letra D, meus amigos. O mercado nortista... Então, ó, cada qual um recurso ordinário, sendo que o mercado sulista questiona apenas a condenação. Então, o mercado nortista não precisará efetuar o recolhimento do depósito recursal. Por que que o mercado nortista não precisa aqui recolher o depósito recursal? Por aplicação da súmula 128 do TST. Por quê? A súmula 128 do TST diz que o depósito de um, ele aproveita o outro quando há essa condenação solidária. Houve condenação solidária, o depósito de um vai aproveitar o do outro. Então não precisa ter depósito dos dois. Aqui a questão está presumindo que o sulista fez o depósito, o nortista não precisa, a não ser que aquele que fez o depósito requeira a sua exclusão, que não é o caso. Vejam, não existe nenhuma informação aqui sobre pedido de exclusão. Na verdade, só está questionando honorários advocatícios. Então, se aquele que fez o depósito não está pedindo a sua exclusão, aproveita ao outro que não precisa realizar. Então, FGV considerou a letra D a correta. Olha, ambas deverão recolher custas? Não, porque a condenação ela é solidária. O mercado notícia ficará isento de recolher as custas, mas terá que fazer o depósito. Não, o depósito que aproveita. Cada parte deverá recolher metade das custas e do depósito? Não, cuidado sempre com essa. As bancas gostam de falar em metade porque você tem duas, cada um faria metade? Nada disso. Havendo condenação solidária, as pessoas jurídicas ficam isentas de custas para recorrer? Não existe essa norma na CLT de isenção. Então, cuidado aqui, a aplicação da súmula 128 do TST. A gente chegaria
mais facilmente a essa D também, excluindo as outras que são bem erradas. A gente verifica facilmente o erro das outras e chega à letra D de dado. E partimos para a próxima. Então, vamos lá, ó, também sobre recursos. Vamos lá. Um tema importante aqui de depósito, uma OJ. Então, em determinada reclamação trabalhista, o juiz julgou procedente em parte o pedido. E além de algumas parcelas requeridas na inicial, condenou a empresa por litigância de má-fé. Então, houve a condenação ao pagamento de valores decorrentes de litigância de má-fé, porque ela conduziu uma testemunha que deliberadamente mentiu para o magistrado em depoimento, uma das condutas relacionadas à má-fé. Considerando que a empresa pretende recorrer, é correto afirmar que, olha aqui, pessoal, olha a letra E. A letra E é uma OJ, vamos colocar aqui, OJ 419 da SDI 1 do TST. Valores de litigância de má-fé não precisam ser depositados. Então, a recorrente não terá que efetuar o depósito da multa por litigância de má-fé para recorrer. Multa por litigância de má-fé não se recorre, o valor não precisa ser depositado, o depósito não é um pressuposto de admissibilidade. Você vai depositar custas e vai fazer o depósito recursal. Multa por litigância de má-fé, no entendimento do TST, não precisa ser depositado, vai ser cobrado depois, lá na execução, mas não tem previsão legal para esse depósito, ok? Então, falou em litigância de má-fé, em depositar o valor, você vai lembrar que não precisa, ok? Não é obrigatório. Olha aqui a letra A. A multa sequer precisa ser paga porque o juiz não poderia condenar, aí é aquela situação viajante, né? B. Será necessário depositar 50% da multa? Não, deposita nada. Uma vez que a jurisprudência é omissa a respeito, a empresa deverá opor embargos declaratórios? Não. A empresa precisa depositar a totalidade da multa, porque se trata de punição, exatamente por se tratar de punição que você não tem que depositar, porque a lei só fala em custas e a realização do depósito recursal de acordo com a condenação pecuniária. Então, a OJ 419 da SDI 1 do TST vai responder essa nossa questão, e aí a gente já pode partir para a próxima. Vamos aqui, ó. No bojo de uma execução trabalhista, rapaz, vocês estão vendo que, pelo menos em questão de TRT, a FGV gosta de execução, né? Já foram várias questões sobre execução, um tema importante. Então vamos lá, ó. No bojo de uma execução trabalhista, só trocar de cor, a empresa citada para pagamento a apresenta de imediato, sem garantir o juízo, a exceção de pré-executividade. Ok. Advoga a nulidade de todo o processo, pois não foi citada na fase de conhecimento e assim não pôde contestar a demanda que foi condenada à revelia. O juiz rejeitou a exceção, argumentando que o recipiente havia sido citado por edital na fase de execução, ok? Em relação ao caso apresentado, é correto afirmar que, pessoal, o que eu posso afirmar aqui? Olha a letra B de Bruno. Da decisão judicial em tela, não caberá recurso porque ela tem natureza interlocutória. Neste caso, não cabe recurso porque é decisão interlocutória, porque rejeitou a exceção de pré-executividade. Quando rejeita a exceção de pré-executividade, é uma decisão interlocutória, não cabe recurso.
Quando aceita, quando julga procedente, aceita a exceção de pré-executividade, aí cabe recurso ao agravo de petição. Então tem que tomar cuidado. Quando eu estou falando de exceção de pré-executividade, eu tenho que olhar o que aconteceu com ela, qual foi o julgamento sobre ela. Houve a rejeição, significa que o processo vai continuar. Ou seja, a decisão interlocutória. Se é decisão interlocutória, não cabe recurso. Ah, não, ó, julgou procedente a exceção, acatou a exceção de pré-executividade. Aí o que vai acontecer? O processo vai ser extinto, vai ser anulado e aí vai caber recurso, que é o agravo de petição. Então, rejeitou, não cabe recurso. Olha aqui, ó. A forma de reverter será por meio de recurso ordinário, RO, não, aí é aquela viagem. A situação é anômala, ou seja, diferente, porque pacificado que não cabe a exceção de pré-executividade. Claro que cabe, tanto que a gente estuda aqui para as nossas provas. Depois, a executada poderá ter por agravo de petição. Não é agravo de petição, porque o juiz rejeitou. Se ele tivesse aceito a exceção de pré-executividade, aí caberia agravo de petição. Cabe impetração de mandado de segurança contra o ato judicial? Não cabe. O processo continua, não há recurso, não cabe mandado de segurança porque não se falou em nenhuma violação a direito líquido e certo, então não haveria este cabimento aqui. Tá bom, pessoal, vamos para a próxima. Vamos ver o que a Cecília está fazendo da vida aqui, ó. A Cecília postula o pagamento de horas extras, afirmando que excedia a jornada de trabalho. Em defesa, a ex-empregadora nega a jornada articulada na peça pórtica, nossa, que chique, na inicial, e apresenta controles de ponto nas quais se verifica que a jornada foi anotada e assinada em todos os dias, como de 10 a 19, com intervalo de 1 hora sem variação. Ou seja, galera, ponto uniforme ou britânico. Súmula 338 do TST. Deixa eu escrever de novo aqui, porque daqui a 5 minutos eu não leio que está escrito britânico aqui. Nem eu. Uniforme ou britânico. Ficou feio, mas melhorou. Uniforme ou britânico. Súmula 338, inciso 3º do TST. A empresa juntou um ponto britânico uniforme, sem variação nenhuma, todos os dias, 10 a 19, com 1 hora. Então, vamos lá, entrada 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, saída 19, 19, 19, 19, 19. E aí, esse tipo de ponto serve, esse registro de ponto serve? O que a súmula 338 fala? Ó, diante da situação apresentada e do entendimento consolidado do TST, na súmula 338, acerca da distribuição do ônus da prova, é correto afirmar que, nós vamos ver aqui, ó, que a súmula fala em inversão do ônus da prova. A gente vai ter a inversão do ônus da prova neste caso. Vamos aqui para as assertivas. Ó, olha a C direitinho, de acordo com o inciso 3º da súmula. Os controles são reputados inválidos, transferindo-se o ônus da prova para o empregador, ou seja, invertendo-se o ônus da prova, como eu falei, que deverá provar que a anotação neles feita é verdadeira sob pena de acolher-se a jornada na inicial. Certinho, vou anotar de novo aqui a súmula 338, inciso 3º do TST. Como a empresa trouxe um registro presumidamente falso, a gente inverte o ônus da prova. No primeiro momento, o ônus da prova da jornada extraordinária era do reclamante, mas aí passou agora para o reclamado com a inversão do ônus da prova. O reclamado vai ter que se virar para provar por outros meios que aquela jornada ela era verdadeira, que ela realmente
trabalhava de 10 às 19, que ela não prestou horas extras, sob pena de ser condenado ao pagamento da jornada descrita na petição inicial, ok? Olha a letra A. Se os controles estão assinados, isso é suficiente? Não. Vamos lá. Caiu em prova. Controle britânico ou uniforme, inválido. Está assinado, não está assinado, blá, 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 inválido. Ok? Não tem exceção. B. A solução para o caso é a aplicação da pena de confissão em desfavor da reclamada, considerando-se de plano a jornada dita na inicial como verdadeira. Não. Você vai dar a oportunidade para o reclamado fazer a prova. Você inverte o ônus da prova e dá a ele a oportunidade de realizar essa prova. Não vai julgar logo, não. Depois, a presunção de veracidade da jornada anotada é absoluta. Claro que não. Claro que não. Ah, anotou, não se discute? Claro que não. Você pode discutir. Ela é uma presunção relativa. Depois, a jurisprudência determina que o juiz deve analisar o caso concreto em decisão fundamentada, atribuir a quem compete o ônus da prova, dependendo das circunstâncias. Não, aí é aquela situação, é aquela viagem ali, ó, não há essa questão de análise do caso concreto, juntou ponto britânico uniforme, não serve, inválido, ponto, parte para a próxima, ok? Então vamos lá para a nossa próxima questão. O que nós temos aqui, ó? Questão curtinha, não é competência da Justiça do Trabalho, então, ó, das situações listadas não é da competência da Justiça do Trabalho, não está de acordo com o artigo 114 da Constituição Federal, galera, ó, julgação de cobrança, isso não é da competência da Justiça do Trabalho, julgação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente, honorários de profissional liberal, súmula 363 do STJ, isso é Justiça Comum. Falou em profissional liberal, súmula 363 do STJ, Justiça Comum. Justiça do Trabalho não tem competência para cobrança de honorários de profissional liberal. Essa daqui foi uma das súmulas que surgiram de tantos conflitos de competência que se instauraram anos e anos atrás, quando a gente mudou o artigo 114 da Constituição Federal. Parece ontem, quando a gente falava a emenda 45 de 2004. Pô, ainda hoje, cobram o artigo 114, que foi alterado lá em 2004, e dali surgiram vários entendimentos, dentre eles essa súmula 363. Então, declarar abusividade, claro que tem competência. Executar parcela do risco ambiental, sim. Julgar ação de indenização por dano moral, julgar a execução fiscal de multa aplicada para o auditor fiscal do trabalho, todas elas estão relacionadas à fiscalização do trabalho, por isso que essa questão da multa ali vai ser também, falou em fiscalização do trabalho, falou em parcelas decorrentes do trabalho. A única que a gente tem certeza que não tem competência é realmente a letra B. Letra B aqui não tem realmente. E aí vamos para a próxima. Vamos aqui para a próxima, o Armando. O que o Armando arrumou da vida aqui? Vamos mudar de cor. O que o Armando fez? O Armando ajuizou a ação trabalhista em face do município de Sucupira, postulando o pagamento de verbas decorrentes de ruptura imotivada do seu contrato de trabalho. A sentença julgou procedente a pretensão. A decisão submeteu-se à remessa obrigatória em duplo grau de jurisdição, sem a interposição de recurso voluntário pelas partes. O TRT manteve a sentença. Então, olha o que acontece. Saiu da vara do trabalho para o TRT por remessa
necessária. Não houve aqui RO, ninguém interpôs RO, o município não interpôs RO. Por que o processo subiu pela remessa necessária da súmula 303 do TST, que é o duplo grau obrigatório, porque você teve a condenação de um ente público, então subiu ao TRT, ok? A sentença foi mantida, o TRT manteve a sentença. Então, o que vai acontecer agora? Alguém vai querer recorrer para o TST. Vamos ver se é isso. Ó, nós temos um entendimento do TST sobre essa matéria. Então, ó, olha a letra A, considerada correta. É incabível a interposição de recurso de revista pelo município para impugnar a decisão proferida pelo TRT. O município não pode interpor recurso de revista. Então, vejam, eu tenho uma decisão na remessa necessária desfavorável ao município. Por que ele não pode, então, interpor recurso de revista? Porque ele não interpôs o RO. O município só poderia interpor o recurso de revista se tivesse interposto o RO. Então, ó, o município teria que ter interposto o RO para depois interpor recurso de revista. Fez? Não. Não há possibilidade, então, de interpor. Olha B, é cabível a interposição de recurso ordinário? De recurso ordinário, não, a gente já está em sede de TRT. É cabível a interposição agravo de petição? Pô, ninguém está falando em decisão em execução aqui. Depois, é cabível a interposição de agravo de instrumento? Não, não teve inadmissão de nenhum recurso. Ainda que tivesse sido agravada em segunda instância, a condenação imposta ao município não seria a interposição do recurso de revista. Não, ó, isso aqui está errado. Se tivesse sido agravada a condenação, você poderia interpor o recurso, só que a gente está falando de remessa necessária. Então, em remessa necessária, você também não pode agravar. Então, ó, você poderia ter a situação agravada pelo recurso da outra parte, mas não teve, ninguém interpôs o recurso, e em remessa necessária você não pode ter a situação agravada. Tem até uma súmula 45 do STJ falando isso, uma súmula bem antiga aqui do STJ, falando disso, 45. Vamos para a próxima. Rickson, o que o Rickson arrumou da vida aqui? Ajuizou a reclamação trabalhista. Vamos só mudar a cor aqui para a gente continuar. Então, o Rickson ajuizou a reclamação trabalhista contra a empresa Pastel de Ouro Limitado, postulando o pagamento de vale transporte, FGTS, não depositado, horas extras, diferença em razão de equiparação salarial e verbas resilitórias. Em defesa, a Pastel de Ouro advoga que Rickson é vizinho da empresa. Então, ó, vale transporte, ele é vizinho da empresa, portanto não utiliza transporte público. FGTS, que depositou regularmente o FGTS na conta vinculada do empregado. Que a quantidade e qualidade da produção do modelo, ou seja, do paradigma, era superior à do autor. Que a convenção coletiva da categoria afirma que a jornada lançada nos controles é correta, pois o sistema foi auditado pelo sindicato de classe dos empregados, que a empresa não dispensou o reclamante, sim que deixou de comparecer ao serviço. Em relação ao ônus da prova, é correto afirmar. Então, ó, vou anotar aqui para gente na próxima tela, pessoal. Então, vamos colocar aqui, ó, eu tenho vale transporte, eu tenho FGTS, depois eu tenho horas extras. Então, ó, vamos lá, horas extras. Equiparação
salarial. Eu tenho mais o quê? Verbas resilitórias. Então, verbas resilitórias também. Bom, muita coisa. Resilitórias. Então, em relação ao nosso ônus da prova, vamos lá, ó. O que nós temos aqui? É do empregador. A única considerada correta foi essa daqui. É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretende fazer uso do benefício. É o empregador que tem que ter o documento falando que o empregado não quer utilizar o vale ou não tem esse direito. A gente vai ver que todas as outras situações estão erradas, principalmente por jurisprudência do TST. Então é do empregador provar que você não tem direito ao vale-transporte. Olha aqui a letra A, pessoal. O que fala a letra A? É ônus de provar o término quando negados. É do empregado? Não, é do empregador. Súmula 212 do TST. Término de provar, o ônus de provar o término do contrato quando negados a prestação de serviço é do empregador, porque aquele princípio da continuidade gera uma presunção favorável ao empregado. Então, o empregador que tem que fazer esta prova. É do empregado o ônus da prova em relação à regularidade de FGTS? Não, aqui, ó, súmula 460 do TST, é do empregador, porque é pagamento. Eu paguei, eu depositei o FGTS, então prove, ok? Depois, C, a presunção de veracidade da jornada pode ser erigida por prova em contrário, salvo se previsto instrumento coletivo. Claro que pode. Está falando o instrumento normativo, o acordo coletivo, a convenção coletiva, que a jornada é de 8 às 18 com 2 horas de intervalo. Ah, então acabou, não pode se discutir? Claro que pode discutir. Então esse salvo que estaria errado. Depois, em processo que viesse sob pedido de equiparação salarial, é ônus do equiparando provar que desempenhava o seu trabalho com a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica que o paradigma. Não, porque aqui a empresa está falando que você não desenvolvia com a mesma produtividade e a mesma perfeição. Então, cabe ao reclamado realizar esta prova. Então, realmente, a letra E, a única considerada correta. Tá bom? Vamos aqui para a próxima. Já chegando mais para o final da nossa aula, das nossas questões da FGV. Ó, ajuizados embargos do devedor. Embargos do devedor é a mesma coisa que embargos à execução, tá? Artigo 884 da CLT, mesma coisa. Então, ajuizados embargos do devedor, embargos à execução e devidamente contestado, ele foi julgado procedente em parte e somente a empresa recorreu. Ao ser intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de petição, o reclamante imaginou valer-se de um recurso adesivo para tentar reverter a parte da decisão que lhe foi desfavorável. Nos termos da jurisprudência uniforme, súmula 283 do TST, que fala do recurso adesivo, aqui é agravo de petição, é correto afirmar que, meus amigos, então, ó, caiu questão sobre recurso adesivo, a resposta estará na súmula 283 do TST, não tem como fugir disso daqui. Cabe recurso adesivo no processo de trabalho? Sim, é compatível, o agravo de petição é um dos recursos que estão no artigo 28, na súmula 283 do TST, então é correto afirmar que, pessoal, olha aqui, ó, B de Bruno, é compatível com o processo de trabalho, é cabível também na hipótese de agravo de petição, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada do recurso interposto pela parte
contrário. Perfeito, ó. Lá na súmula 283, cabe recurso adesivo no RO, no RR, ou seja, no recurso ordinário, no recurso de revista, no agravo de petição e nos embargos ao TST, no prazo de 8 dias, que é o prazo de contrarrazões. Ele é compatível com o processo de trabalho e a matéria que eu estou tratando no recurso adesivo não precisa ser igual à do recurso principal interposto pela outra parte, ok? Então, colocar ali informações, vou repetir, da súmula 283, que responde a todas as nossas questões aqui sobre recurso adesivo. Olha o erro das outras assertivas. Ó, não é possível, pois o recurso adesivo é incompatível, errado. É compatível, mas cabível somente no caso de recurso ordinário? Não. Pode ser manejado, deve ser interposto em 15 dias? Não. Prazo de 8 dias as contrarrazões. É compatível, sendo cabível na hipótese de interposição de recurso de revista, desde que a matéria nele vinculada seja relacionada? Não, não é só no recurso de revista e a questão não precisa estar relacionada a outra, como nós falamos. Então, letra B de Bruno. E vamos lá para a nossa última questão. Vamos lá, nossa última questão da FGV. Vamos aqui verificar uma questão relacionada a recursos também. Então, vamos para ela. A Márcia, deixa eu mudar de cor aqui, a Márcia ajuizou uma ação trabalhista em face da empresa Maravilha S.A. com pedido liminar, postulando sua imediata reintegração por ter sido dispensada grávida. Então, ó, liminar, pedido liminar, você já puxa a súmula 414 do TST, que é que vai responder esta questão. Então, ó, postulando sua imediata reintegração. O juiz indeferiu o pedido liminar, mas concedeu a tutela de urgência quando da prolação da sentença, determinando sua imediata reintegração. À luz da jurisprudência uniforme, é correto afirmar que a tutela provisória é concedida na sentença. Vamos tomar cuidado, porque a súmula 414 fala em duas situações. Ó, fala na decisão proferida no curso do processo, que você pode impetrar mandado de segurança, e na concedida na sentença, que é o caso aqui, a tutela de urgência foi concedida na sentença. Por ter sido concedida na sentença, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Ó, você tem uma sentença? Sim. Então, da sentença você faz o quê? RO. Então, ó, pode ser impugnado por recurso ordinário, com possibilidade de obtenção de efeito suspensivo, mediante requerimento dirigido ao tribunal, relator, presidente, de acordo com a súmula 414 do TST. Então, se a tutela foi concedida na sentença, cabe RO, não cabe mandado de segurança, não, cabe RO, porque você tem uma sentença e a súmula 414, inciso 1º, fala da possibilidade de se requerer o efeito suspensivo. A gente sabe que recurso, em regra, só tem efeito devolutivo, aqui a gente requer o efeito suspensivo de forma excepcional. Olha, a letra A poderá ser impugnada por recurso ordinário sem possibilidade de efeito suspensivo, errado. Não pode ser impugnada porque havia sido originalmente indeferida, claro que não. Pode ser impugnado mandado de segurança? Não. Pode ser impugnada por exceção de pré-executividade? Não, meus amigos. Se eu tenho uma sentença, isso é o principal, eu vou interpor o recurso ordinário. Tá bom, pessoal? Ó, no mais, muito obrigado. Espero que tenham gostado das questões aqui da FGV. Volto a fazer o convite para você que chegou agora, ó, para me seguir lá no Instagram, @você no TRT, vídeo todo dia de material de direito do trabalho, processo do trabalho. Tá bom, meus amigos? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima. Ótimos estudos. Valeu. Tchau, tchau.